Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em acelerar a velocidade de cicatrização do osso, uma fratura, a gente pensa em utilizar as ondas de choque focais, um equipamento desse tipo, e não as ondas de choque radiais. Essa alegação vem de um conhecimento antigo de que as ondas radiais elas têm uma ação concentrada na superfície do corpo do paciente, e essa ação ela não consegue penetrar adequadamente no osso. E além disso, a energia emitida por essas ondas radiais, elas teoricamente são fracas o suficiente para não fazer nem cosquinha no osso, né? Mas assim, será que isso é verdade mesmo? Será que a medicina não evoluiu o suficiente para mostrar algo diferente? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Se realmente é válido dizer que as ondas radiais não servem para acelerar a fratura ou não servem para tratar algum problema de consolidação óssea. Meu nome é Carlos Vinícius, eu sou ortopedista e especialista em ondas de choque. Então venha comigo em mais um desses vídeos para a gente ver aí o que tem de novo na literatura. Simbora! Para começar esse vídeo a gente precisa falar das fraturas. Acelerar a cicatrização de uma fratura, a gente chama isso de acelerar a consolidação óssea ou então acelerar a osteogênese. Fazer isso é uma coisa muito boa, né? Porque aí diminui o tempo afastado do trabalho, diminui o tempo com dor, diminui o tempo imobilizado, então você volta mais rápido à função. Esse é um tema que por si só já é bastante debatido, porque a gente ainda não encontrou uma forma eficaz de fazer isso, né? Mas sim, tem alguns estudos que mostram que as ondas focais elas são úteis para acelerar a fratura. Se você quiser ver isso melhor, é só ver alguns vídeos antigos, mais antigos mesmo, né, que fala das ondas focais. Mas hoje o tema são as ondas radiais. Será que serve ou não para acelerar as fraturas, né? Uma coisa muito importante é a gente distinguir o que é uma onda radial de uma onda focal. A onda de choque mesmo, de verdade, do ponto de vista físico, é a onda focal que a gente chama. A onda radial também é uma onda acústica, uma onda sonora, mas ela não é classificada como onda de choque. Mas assim, como virou um nome bem sedimentado, consolidado, a gente acaba falando, vou fazer onda de choque focal ou onda de choque radial. Então tudo bem, não vamos ficar brigando por isso, né? Que são só questões de formalidade física. De qualquer modo, a gente precisa saber algumas diferenças entre o equipamento focal e o equipamento radial. Eles têm diferença na frequência da onda, tem diferença na velocidade da onda, na velocidade de produção, né, do pico de pressão da onda. Então elas são ondas bem diferentes, mas elas têm sim efeito biológico, elas são muito úteis para tratar várias patologias. O equipamento de onda focal, ele normalmente é bem maior que o equipamento de onda radial, porque a forma de produção da onda focal ela é diferente, então ela requer um aparato maior. E quando foi desenvolvido o equipamento de onda focal, ele foi desenvolvido para litotripsia, que precisa de uma energia maior, que é em torno de 18 a 22 kV mais ou menos, que isso aí vai dar de 0,4 a 0,6 milijoules por milímetro quadrado, que é uma energia bem alta mesmo, né? Que não é a que a gente usa para patologia ortopédica, para pele, né? Regeneração tecidual. Então é uma faixa de energia muito maior, e é por isso que no início era produzido um equipamento bem grandão mesmo, com mais de 100 kg de equipamento. Mas aí, como foi evoluindo, né, e mudando as indicações e tendo vindo as indicações para a área ortopédica, não há necessidade de um equipamento tão grande, então os equipamentos hoje estão menores, e o radial, comparado ao focal, é ainda menor, porque o radial é uma pistolinha, né, que aí é um projétil que bate nessa pistola, ele se choca contra a pistola e produz as ondas radiais. Só que tem um detalhe, fala-se muito, né, é um mito isso, que as ondas focais produzem uma energia maior que as ondas radiais. Isso não é verdade.
Os melhores equipamentos focais hoje, eles trabalham numa faixa de energia aí que varia de 0,08 a 0,14 milijoules por milímetro quadrado, mais ou menos. Tem alguns que até passam disso, ok, normal, mas eu inclusive uso um equipamento muito bom de onda focal, que requer poucas sessões, tem alta taxa de sucesso, como mostra nos estudos, cuja faixa de energia varia de 0,08 a 0,14, 15 milijoules por milímetro quadrado. E essa faixa de energia é a mesma faixa de energia de um equipamento de onda radial. O equipamento de onda radial ele varia mesmo aí de 0,08 e tem algumas empresas que falam que chega até 0,4 milijoules por milímetro quadrado. Mas o que eu vejo nos estudos aí chega a mais ou menos 0,2, 0,15. De qualquer modo, é uma faixa que é semelhante à do focal. Então falar que a energia do focal é maior que a do radial é balela, não está correto isso. O que é diferente é a forma como a energia é apresentada ao tecido. A energia do equipamento radial, ela sai com o máximo de energia já na saída. Na saída da pistolinha, ela já sai com esse máximo aí de 0,15, 0,2 ou esse 0,4, 5 até que eu já vi, que o representante, a empresa fala que emite nos estudos que eles fazem internos, não publicados. O equipamento radial ele já sai com essa energia. Já no equipamento focal não, a energia ela vai se somando até que ela é máxima no ponto que você quer. Esse ponto que você quer é o foco. Então pensando no equipamento piezoelétrico focal, os cristalzinhos, cada cristalzinho ele faz um X de energia. E aí quando essas ondas se encontram num ponto, esse X é multiplicado pela quantidade de cristais ali, os 1000 cristais ali que tem naquela região. Então no foco vai ter esse máximo aí de 0,2, aí depende do que o fabricante fala, né? Então o máximo de energia é no foco para o equipamento focal e o máximo de energia é na saída do equipamento radial. E aí por isso que falam que o equipamento radial ele trabalha mais na superfície, porque a energia máxima dele está na superfície. E aí eles não consideram que o equipamento radial tem a capacidade de penetrar nos tecidos, quando na verdade tem essa capacidade. Claro que quanto mais a onda vai propagando, menor a energia, né? Mesma coisa o focal. O focal ele é máximo no foco, passou esse foco, a energia vai diminuindo, porque ela vai dissipando. Já no radial é na saída que começa a dissipar a energia. Mas não é uma queda abrupta. Seria uma queda abrupta se eu colocasse um equipamento radial direto no osso. Porque o osso ele tem uma impedância muito alta. A impedância é a capacidade da onda passar pelo osso, porque aí pelo tecido. A impedância seria a absorção que o tecido tem, ele não deixa a onda passar. Certo? Então quanto maior a impedância, menos ele vai deixar a onda passar. Quanto menor a impedância, mais ele vai deixar a onda passar. Tecidos com impedância mais baixa são tecidos mais líquidos, liquefeitos. Então o tecido sanguíneo, a gordura, ela tem uma impedância menor, a atenuação é menor. Aí conforme vai solidificando o tecido, né, um tecido muscular já tem uma impedância maior, atenua mais. E o osso é o que tem a maior impedância. Então, mas até chegar ao osso, passou por outros vários tecidos. Passou pela pele, tecido subcutâneo, gorduroso, muscular, até chegar no osso. Dependendo da região, é praticamente pele, subcutâneo e osso. Então a perda de energia até chegar no osso não é tão grande assim. E tem formas de você fazer a energia ela durar mais, vamos dizer assim, ela se perder menos. Quanto ao posicionamento que você usa, a quantidade de energia que você já coloca, a frequência de pulso que você coloca no disparo da pistola. Então tem várias técnicas do uso do aparelho que você pode utilizar para preservar ao máximo essa energia de saída. E aí sim, quando chegar no osso, tem uma boa quantidade de energia para estimular as células desse tecido. Aí a gente precisa lembrar que tanto as ondas focais quanto as radiais, elas trabalham numa faixa próxima do ultrassom. A onda focal ela fica
aí em torno de 100 kHz a 1 MHz, mas ela pode ser bem mais do que isso. E as ondas radiais elas ficam em torno de 10 kHz a 200 kHz, mas ela pode ser mais do que isso, chegar a 1 MHz também. Elas ficam numa faixa então de frequência semelhante, né? Então elas têm uma penetração até que semelhante com o tecido. O que foi demonstrado nos estudos é que as ondas radiais conseguem penetrar até 6 centímetros de profundidade. 6 centímetros é isso aqui, é bastante, né? Ela consegue penetrar bem. E quanto maior a energia, mais ela vai conseguir penetrar. Se a gente for pensar um equipamento diagnóstico de ultrassom, ele trabalha numa faixa aí de frequência mais ou menos de 2 a 20 MHz, né? A faixa mais comum é de 4 a 18 MHz, que é uma faixa de frequência maior ainda, e ele consegue penetrar bastante. Ele penetra até uns 14 centímetros, aí depende do aparelho, 10, 14 centímetros, consegue penetrar bem, né? E lembrando que quanto maior a frequência, menor a penetração da energia, e sendo que as ondas radiais e focais têm uma frequência menor, então elas conseguem penetrar muito bem. Isso não seria um motivo para não estimular o tecido ósseo. Foi justamente pensando nesse conceito antigo e ultrapassado que as indicações das ondas focais se distanciaram das indicações das ondas radiais. A gente tem que lembrar também que além do equipamento inicialmente das ondas focais ser grandão para energias altas, a energia que antigamente era feita os equipamentos de ondas focais chegava a mais de 1 milijoules por milímetro quadrado, sendo que hoje é 1/10 disso, bem menor, né? Normalmente a faixa, né, é de 1/10 disso, então não tem porquê ter essa distância tão grande entre uma indicação e outra, pensando nesse ponto de energia. Porque foi visto que energia muito alta, nessa faixa aí, mais de 0,6 milijoules, começa a lesar o tecido, não precisa disso tudo. E hoje está sendo visto que quanto menor a energia, melhor. Claro que tem uma faixa aí, né, de energia útil, mas não precisa de tanta energia como se achava antigamente. Então mudou bastante. Mas o que ficou arraigado nas indicações das ondas focais e radiais? É que as ondas radiais ficariam para patologias mais superficiais e as focais para patologias tanto superficiais quanto profundas. E o que é superficial? É tudo que não é osso. Além disso, algumas regiões mais profundas que não são osso, como a síndrome dolorosa do trocânter maior, a síndrome trocantérica, algumas patologias lombares também. Basicamente essas duas. Então é pouca coisa que é profunda. Mas aí com a experiência clínica e dos estudos a gente foi vendo que mesmo para essas patologias profundas, não osso, tá? As patologias profundas da síndrome da dor trocantérica, dor na coluna também, lombar, foi visto que o resultado das ondas radiais era muito bom, tão eficaz quanto das ondas focais. Então começou a expandir mais o leque de ação das ondas radiais. E isso foi sendo comprovado também com os estudos. Outra consideração era em pessoas obesas, porque nos obesos o tecido mole, né, até chegar no tecido ósseo, a distância é maior, né? Então para essas patologias que normalmente são mais superficiais, para o obeso é mais profunda, então seria mais difícil de tratar esse paciente, só que isso também foi visto, caiu por terra, né? Foi visto que não tem grandes diferenças, tá? E aí fica então a dúvida das indicações para osso, né? Será que vale a pena? Né? O que ficou arraigado é que osso nem pensar, né? Nada de tentar fazer ondas radiais em patologias ósseas. Ou se você tentar fazer em alguma patologia óssea, tem que tomar muito cuidado, porque a energia necessária para chegar no osso é maior, então o risco de complicações é maior, né? Porque tem vasos, tem nervos ali, que eles podem ser lesados por uma energia maior, pelo uso das ondas radiais para tentar tratar patologias ósseas. Só que a gente precisa lembrar que as ondas focais utilizadas para tratar patologias ósseas também são com uma energia mais elevada
e não produzem esses efeitos colaterais aí tão perigosos, tão temidos aí de lesão de vaso, de nervo. Claro que você precisa respeitar o bom uso da técnica, tem que saber o posicionamento adequado, qual é o máximo de energia que pode ser empregada, qual o máximo de pulsos que você pode liberar no paciente por ponto de aplicação, né? Não dá para ficar 2.000 pulsos no mesmo ponto, senão vai ter lesão no local. Então a gente tem que saber essa técnica de uso, que antigamente não se conhecia essa técnica de uso, por isso tinha mais efeitos indesejáveis, por isso também que não se utilizava mais as ondas radiais para patologias mais profundas, né? Mas felizmente tudo vai se desenvolvendo, o nosso conhecimento vai aumentando e a gente consegue utilizar ondas radiais para diversas patologias profundas, inclusive. Aí pensando na questão do osso, uma grande objeção para não se fazer o estímulo com ondas radiais no osso é a questão da profundidade, né? Só que se a gente pensar, que ossos são profundos no nosso corpo? Vamos pensar nos ossos da mão. Qual que é a profundidade aqui desse osso da mão em relação à pele? Não chega nem a 1 centímetro, né? Então por que não fazer nessa região? Os ossos do antebraço, a una e o rádio, qual que é a diferença aqui? Qual que é a profundidade? Mal chega a 1 centímetro também. O húmero, que é o osso do braço, tem uma maior profundidade. Mas isso a gente está considerando a região anterior. A região anterior tem uma boa musculatura, o bíceps, o músculo braquial, mas e a região lateral? Será que a região lateral não pode ser utilizada? Será que modificar a técnica, mobilizar a musculatura, será que isso não vai ajudar? A tíbia também, que é um osso bem superficial, então restaria aí nessa contraindicação mais o fêmur, né? E depende também de onde do fêmur. O fêmur distal, por exemplo, já é mais superficial do que o fêmur proximal, que é mais recoberto por uma musculatura grande, a musculatura glútea, o quadríceps que fica na frente, até a diáfise do fêmur também. Mas será que não chegaria? Será que a distância é tão grande assim? Não é bem o que a gente vê, né? Esses 6 centímetros aí de distância são praticamente suficientes para a onda chegar lá, para a onda atingir o tecido ósseo. Novamente, se você souber manusear bem o seu equipamento em relação à quantidade de pulsos, a energia, a frequência de pulso, não a frequência da onda, porque isso não dá para mudar, a frequência do pulso, o posicionamento da sua probe, imobilizando ou não a musculatura do paciente, mobilizando, estendendo, fletindo o membro do paciente, são técnicas aí que você consegue utilizar para melhorar a transmissão da onda a ponto dela chegar com o máximo de energia possível no osso a ser tratado. Além disso, o que precisa ser também desmistificado é que assim, a onda ela não precisa atravessar o osso inteiro. Além disso, outra coisa que precisa ser desmistificada é que a onda não precisa atravessar o osso por inteiro para estimulá-lo. O que as células que ficam ali aguardando para proliferar e sim permitir a consolidação da fratura, a cicatrização da fratura, são as células periosteais. As células periosteais são responsáveis por mais de 50% da possibilidade de cicatrização do osso. O resto vem das células endosteais, células que vêm pela corrente sanguínea, células da medula óssea, células que ficam mais próximas lá do endósteo, mas o mais importante são as células periosteais. Então, o importante são as ondas chegarem nas células periosteais que estão na superfície do osso. Então, chegando a onda ali, já é suficiente para estimular o osso. Além disso, o osso fraturado, ele está exposto ali, a cortical está exposta, aberta. Então, mesmo o tecido mais interno ao osso, ele fica mais em contato com o tecido com menor impedância, que é o tecido de partes moles. Então, a onda consegue atravessar ali também, não precisa chegar do outro lado. E se eu quiser chegar do outro lado, basta eu modificar o posicionamento do aparelho.
Então isso é um conceito que está errado também, não é o correto, tá? Do ponto de vista físico. Outra justificativa do potencial benéfico das ondas radiais é que a própria onda acústica ela é capaz de sinalizar as células ali da superfície para elas atraírem células que estão migrando, né, na corrente sanguínea e atraírem essas células para o local onde precisa regenerar o tecido, seja osso, músculo, qualquer tecido. Isso aí já foi demonstrado também. Elas ativam um receptorzinho lá, o SD1, que estimula, que atrai essas células. E tem aqueles outros receptores CXC6 e outros aí, que eles servem para atrair a célula para a região. E as ondas, tanto focais quanto as radiais, elas têm essa capacidade. E um outro dado super importante, não sei se você conhece, é que o ultrassom de baixa intensidade, ele era muito utilizado para tratar distúrbios da consolidação óssea. E a energia dele é muito mais baixa que as ondas radiais. A capacidade de penetração dele é muito inferior à das ondas radiais, é de 3 a 4 centímetros mais ou menos. Até vai um pouco mais, mas assim, o que se vê é de 3 a 4 centímetros. Ele era utilizado para tratar pseudoartrose de tíbia, de fêmur, e ia bem. Tem resultados, tem trabalhos publicados que vai muito bem. Por que não as ondas radiais não funcionariam? Por que não as ondas focais não funcionariam? Se elas têm uma energia maior, a penetração maior, né? O que é mais importante que eu percebo nesses anos todos aí estudando as ondas acústicas é o formato da onda, que é o que a gente pode chamar de timbre da onda. Do mesmo jeito que um violão tem um som diferente de um piano, mesmo tendo eventualmente características físicas semelhantes, o formato da onda, uma onda mais quadrada, uma onda mais sinusoidal, isso faz com que a resposta biológica seja diferente. Por isso que, mesmo entre os equipamentos de onda focal, o protocolo de estímulo é diferente. Em vez de fazer uma sessão com a onda eletrohidráulica, que é focal, você faz 3 sessões com a onda eletromagnética, que também é focal. Faz 5 sessões com uma onda piezoelétrica, que é focal. E aí faz sessões diferentes com a onda radial também. Então, o formato da onda, o timbre da onda, que é o que vai dar mesmo a diferença da resposta biológica, mas isso aí é questão de adaptar a técnica utilizada, o protocolo utilizado. Tudo que eu falei agora foi do ponto de vista teórico, né, racional, digamos, pensando no ponto de vista físico e biológico. O que a gente tem de evidência, assim, provas concretas, né? Tem alguns estudos, aí eu vou falar 3 estudos. O primeiro estudo é um estudo experimental com coelhos. O que fizeram? Estimularam os ossos, o fêmur distal, na transição metadiafisária desses coelhos com ondas radiais. Aí fizeram lá uma sessãozinha de ondas radiais e aí avaliaram num osso intacto, não tinha fratura, no osso intacto, o que ia acontecer. Eles viram que a partir de 2 semanas aumentou a neoformação óssea ali local. E o pico dessa neoformação óssea foi com 4 semanas e durou até 6 semanas esse aumento da neoformação óssea. Aí a partir de 6 semanas ficou igual ao grupo controle e acabou o efeito ali. Então vejam que mesmo num tecido intacto, as ondas radiais têm sim um efeito de neoformação óssea. Pensando agora nos efeitos colaterais, tá ok, a energia precisou ser muito alta, né? Vai machucar os animais. Não teve, eles fizeram uma análise radiográfica e histológica. Fizeram até cortes histológicos dos pulmões depois para avaliar se teve embolia pulmonar e tal. Não teve osteólise, não teve reabsorção óssea, não teve fratura na radiografia, não teve microfratura na histologia, não teve sangramento do ponto de vista, inclusive histológico, eles viram que não teve sangramento. O que teve em alguns casos foram alguns hematomas superficiais, que aí ocorre no tratamento tanto de ondas focais, radiais, para qualquer patologia, isso pode ocorrer, né? Não é um evento muito frequente ocorrer o hematoma,
mas pode ocorrer sim. Inclusive, você precisa saber bem a anatomia para fugir dos vasos, saber aquele lance que eu falei, a quantidade máxima de pulso por ponto, porque senão vai, claro, lesar o tecido, né, pelo aumento de energia local. Aí às vezes é um tecido já machucado, doente, e acaba produzindo uma lesão ali naquele local. Mas assim, o hematoma não é nada demais, é uma lesão, né, que você pode sofrer por algum trauma, alguma contusão, né? Então é um efeito colateral de menor intensidade. E as análises histológicas do pulmão que eles fizeram não demonstrou nenhum tipo de embolia gordurosa ou tromboembolia pulmonar, e também não demonstrou nenhum fragmento assim, de alguma lesão pulmonar produzida pelas ondas radiais. O segundo estudo aí também é um estudo experimental que foi feito em coelhos. Nesse estudo foi feito uma perfuração óssea na tíbia. Esse modelo de perfuração óssea na tíbia é o padrão para estudar a fratura, porque assim, a fratura ela pode ter vários traços, pode ter instabilidade diferente, então não é válido, quer dizer, não é que não é válido, é muito difícil você produzir fraturas completas iguais, a ponto de ser comparado do ponto de vista científico. Então o modelo padrão de avaliação de fratura é fazer uma perfuração na tíbia proximal. Então foi feita essa perfuração na tíbia proximal e estimulou com ondas radiais, né? E foi observado aí, nesses casos, que depois de 30 dias, que os animais estimulados com as ondas radiais tiveram uma formação, uma consolidação óssea mais rápida nesses 30 dias. Enquanto eles já estavam finalizando o processo de remodelação óssea, ou seja, já teve a produção de osso, já estava então remodelando o osso, os animais controle ainda estavam formando osso, não estavam ainda na fase de remodelação óssea. Então vejam que as ondas radiais aceleraram o processo de cicatrização óssea. E o terceiro estudo foi o meu estudo, do meu doutorado, que eu também usei esse modelo experimental de perfurar as tíbias proximais. Então eu perfurei e estimulei com ondas radiais, estimulei com ondas focais, inclusive com ultrassom de baixa intensidade. E aí foi avaliado proteínas que modulam a osteogênese. O que foi visto? As ondas radiais elas modulam proteínas da osteogênese, e uma delas que mais se destacou foi a FAC, que é a quinase de adesão focal, uma proteína de sinalização celular. Ela é do início do processo para transformar o estímulo físico em biológico. Então veja que as ondas radiais foram muito úteis, e esse efeito mais pronunciado foi na terceira semana após o estímulo. Então um único estímulo, eu usei um protocolo de energia bem baixa, com poucos pulsos, e com um único estímulo, após 3 semanas, teve um efeito exuberante. E se você comparasse o controle com os animais estimulados com onda radial, visualmente você observava que a consolidação óssea era bem mais rápida nos animais submetidos às ondas radiais. Os animais que eu utilizei no meu estudo foram os ratos de laboratório, rato Wistar. Então aí a gente tem 3 evidências aí bem materiais aí que as ondas radiais elas auxiliam a acelerar a consolidação de fratura. Tá? E estudos clínicos ainda não existem, né, para acelerar a consolidação de fratura, mas existe estudo clínico já para tratar de distúrbio da consolidação óssea. Tem mais de um estudo aí nessa situação, beleza? Só que aí vem um cuidado bastante grande. Não se deve ficar se empolgando com uma técnica e esquecer dos princípios básicos do tratamento da fratura. Utilizar as ondas radiais ou focais ou o que quer que seja de técnica nova que esteja sendo desenvolvida não elimina a necessidade de utilizar os princípios básicos de tratamento de fratura, que são a imobilização. Se for uma fratura estável, sem indicação de cirurgia, ela precisa ser imobilizada, obviamente. Fraturas que são instáveis precisam ser reduzidas e fixadas de forma cirúrgica. Aí você pode inclusive utilizar as ondas radiais para acelerar o processo de fratura, diminuir a taxa de
de não consolidação, de retardo de união das fraturas, porventura tratar uma fratura que está entrando nesse processo aí de complicação, de não união, de retardo de união. Tem que respeitar a reabilitação do paciente também, se é para ficar imobilizado tantos dias, que fique até que ocorra a consolidação suficiente para você modificar o protocolo de reabilitação, liberar carga, mobilidade. Tá? Então não esqueça dos princípios básicos do tratamento de fratura, que senão nenhuma técnica vai dar certo. E a síntese, a osteossíntese, né, os implantes que você coloca, tem que ser feitos também respeitando os princípios de fixação da fratura. Tem que ser uma síntese adequada, porque também, se você não fizer uma síntese adequada, você pode fazer o que for, que não vai consolidar adequadamente, ou se consolidar, vai ter um vício de consolidação. Então, resumindo aí o que eu falei, a gente precisa saber as indicações. Será que as ondas radiais estão indicadas para acelerar a fratura? O que eu concluo? As ondas radiais, elas têm sim um potencial, mas ainda não tem estudos clínicos que mostrem algum protocolo para utilizá-las como método de acelerar a fratura. Para as ondas focais existe um estudo, mas ainda carece de mais estudos. Então, assim, para as radiais não tem um protocolo, para as ondas focais a gente tem uma ideia, né, do que seria. E aí, com base nos estudos que existem para as ondas focais, o que a gente poderia transpor para as ondas radiais de casos potenciais? São fraturas do fêmur e da tíbia, fraturas com maior energia, fraturas que têm maior risco de não consolidar, por exemplo, em diabéticos, idosos com osteoporose, fraturas expostas, tabagistas. Esses pacientes são os que mais se beneficiariam de uma terapia adjuvante associada à nossa terapia básica, fundamental do tratamento de fraturas. Então, do mesmo jeito que você indicaria as ondas focais para acelerar uma fratura associada a o tratamento básico, seja a cirurgia ou a imobilização, poderia ser utilizado as ondas radiais. Mas o que a gente carece ainda na literatura é um protocolo bem estabelecido de qual é a melhor forma de estimular o osso a cicatrizar mais rápido, né? A ideia com base na extrapolação de outros estudos para tratar na união, mas um estudo feito para acelerar a consolidação de fraturas com ondas radiais ainda não tem, temos somente para ondas focais. Em resumo, o que eu falei hoje? Que as ondas radiais, elas têm sim potencial para acelerar a consolidação de fraturas, ou seja, a cicatrização de fraturas. Existem muitos mitos que na verdade é por utilizar conhecimentos antigos, mas que hoje a gente já sabe como funciona melhor a parte física e biológica das ondas radiais, comparando as outras ondas, onda de ultrassom, onda focal. Então realmente tem o efeito, tem o potencial de estimular a osteogênese, mas o que carece são estudos com seres humanos, estudos clínicos. Embora nós já tenhamos estudos experimentais que já nos dão algumas pistas de como seria esse protocolo com as ondas radiais. Beleza? Se ficou alguma dúvida, entre em contato, manda sua sugestão aí, seja inbox ou nos comentários abaixo. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e não deixe de seguir o meu canal. Para mais informações também, você pode acessar o meu site, que é o www.ortopedistajoelho.com.br, e entrar em contato também pelo ortopedistajoelho@gmail.com. Beleza? Até mais, um abraço.